O lobisomem da fazenda. Olá, me chamo Dorival. Nasci e fui criado em uma fazenda vasta e isolada, cercada por campos sem fim e montanhas que pareciam tocar o céu. Meu mundo era simples, mas repleto de desafios. Desde cedo, aprendi a tocar o berrante para reunir o gado, a reparar cercas quebradas e a conduzir os animais pelos pastos vastos. A vida era dura, mas a paz da fazenda compensava tudo. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Tudo começou em uma noite de lua cheia, quando o ar parecia mais pesado do que o normal e o silêncio era quase insuportável. Naquela época, eu tinha 22 anos e já comandava boa parte do trabalho na fazenda. Mas, naquela noite, algo estava errado. Ao retornar do pasto com o último grupo de bois, percebi que faltavam alguns. Na contagem, 6 cabeças de gado estavam desaparecidas. Era estranho, mas não alarmante. Às vezes, os bois fugiam para além das cercas. Na manhã seguinte, eu e 2 peões fomos em busca dos animais. Encontramos os restos de um deles perto do riacho. A visão era de arrepiar. O couro estava rasgado como se um bicho enorme tivesse o despedaçado. O sangue tingia o chão e as moscas uniam em nuvens densas. Havia marcas de garras no solo, profundas e largas, como nada que eu já tivesse visto antes. Onça, disse um dos peões, mas eu sabia que não era. Já tinha visto o rastro de uma onça antes e aquilo era diferente. As pegadas eram grandes demais, quase humanas, mas com garras afiadas. Não era um animal comum. As noites seguintes foram piores. O gado estava inquieto, mugindo sem parar, como se pressentisse algo. Comecei a ouvir sons estranhos no meio da noite. Estalos nos galhos, passos pesados, uivos distantes que faziam minha espinha gelar. O ar da fazenda parecia mais sombrio, como se algo maligno estivesse à espreita. Foi então que tomei uma decisão. Naquela noite, me escondi no pasto com meu rifle e um lampião fraco. Esperei por horas, com o coração acelerado, enquanto a lua cheia iluminava o campo. O tempo parecia se arrastar, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir minha própria respiração. De repente, um movimento chamou minha atenção. No meio do pasto, algo estava se mexendo entre as sombras. Acendi o lampião e o ergui, tentando enxergar melhor. Foi então que eu o vi pela primeira vez. Era uma criatura enorme, quase 2 metros de altura, com um corpo musculoso coberto de pelos negros e olhos que brilhavam como brasas. Suas garras refletiam o luar, e seus dentes afiados gotejavam sangue fresco. Ele estava sobre um dos bois, rasgando-o como se fosse feito de papel. Meu corpo congelou, e por alguns segundos fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo. Quando consegui reagir, levantei o rifle com mãos trêmulas e disparei. O som do tiro ecoou pelo campo, e a criatura soltou um urro que fez meus ossos vibrarem. Mas, para meu horror, o tiro parecia não ter causado nenhum dano. O lobisomem virou-se para mim, seus olhos cheios de fúria e ódio. Decidido a acabar com aquele pesadelo, fui até a cidade e encomendei balas de prata de um ferreiro. Quando elas ficaram prontas, voltei à fazenda, pronto para o confronto final. Esperei mais uma vez no pasto, com o rifle carregado e o coração batendo forte. Naquela noite, ele voltou. Surgiu das sombras como um pesadelo vivo, com os olhos ardendo de ódio. Quando ele avançou, apontei o rifle com as mãos tremendo e, com um grito de desespero, atirei. A bala de prata o atingiu no peito, e ele soltou um urro ensurdecedor. A criatura caiu de joelhos, e eu permaneci paralisado, assistindo enquanto algo extraordinário acontecia. Aos poucos, o lobisomem começou a mudar. Seus uivos se transformaram em gemidos humanos, e a pelagem negra foi desaparecendo, revelando a figura de um homem. Meu coração quase parou quando reconheci quem era. O Sr. Antônio, meu vizinho e amigo de infância. Ele era um fazendeiro honesto e trabalhador, conhecido por sua bondade e lealdade. Os olhos dele, agora humanos, encontraram os meus. Ele tentou sorrir, mas a dor era evidente. Dorival, me perdoe. Ele disse com a voz fraca. Eu não escolhi essa maldição. Ela me foi imposta. Tentei lutar contra ela, mas fracassei. Você fez o que tinha que fazer. Meu coração se partiu naquele momento.
Eu estava diante de um homem que, mesmo preso a uma terrível, nunca havia perdido sua essência. Ele me estendeu a mão trêmula. "Ore por minha alma, meu amigo." Ele pediu, com lágrimas escorrendo por seu rosto. As lágrimas também vieram aos meus olhos, e tudo o que consegui fazer foi segurar sua mão e prometer que faria isso. "Antônio, eu sinto muito. Nunca imaginei que seria você." Ele deu um último suspiro, fechando os olhos para sempre. A lua cheia, antes brilhante e ameaçadora, parecia agora envolta em um véu de tristeza. O silêncio da noite foi interrompido apenas pelo mugido distante do gado, como se a própria fazenda lamentasse a perda de um homem bom, marcado por um destino cruel. Enterramos Antônio no dia seguinte, perto do riacho onde ele gostava de descansar. Eu cumpri sua última vontade e rezei por sua alma, pedindo que ele finalmente encontrasse paz. Depois disso, os ataques cessaram, mas nunca consegui me livrar da tristeza e do peso daquela noite. Ainda ouço uivos distantes nas noites de lua cheia, mas acredito que não são de um monstro, e sim do lamento de Antônio, preso entre dois mundos. Essa é minha história, e eu a conto não apenas como um aviso sobre os perigos das sombras, mas também como um lembrete de que, às vezes, até os homens mais nobres carregam fardos que o mundo não pode compreender. E agora vamos para o segundo relato sombrio desta noite. Antes de começarmos, quero lembrar você de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história assustadora. Prepare-se, pois o próximo relato é ainda mais sombrio e vai mexer com os seus nervos. Ajuste o volume, apague as luzes e embarque comigo nessa jornada aterrorizante. O lobisomem da Fazenda Perdida, no coração de uma região esquecida pelo tempo, onde a noite parecia mais escura e o silêncio mais denso, havia uma fazenda que já foi o orgulho da família de Heitor. Nascido e criado ali, ele conhecia cada canto daquelas terras. A vastidão dos campos e o som dos bois ao entardecer eram tudo o que ele amava. Desde pequeno, Heitor aprendeu a manejar o berrante, o som ecoando pelo vale como um chamado ancestral, unindo homem e natureza. Mas algo mudou. Uma ameaça invisível começou a corroer a paz da fazenda. Na primeira vez, foi apenas um bezerro desaparecido. Nada incomum, pensou Heitor. Talvez uma onça faminta. No entanto, com o passar das semanas, o padrão se tornou impossível de ignorar. Cada manhã trazia um novo cenário de destruição. Animais mutilados, pegadas gigantescas na terra e um cheiro metálico de sangue pairando no ar. Heitor, homem prático e cético, recusava-se a acreditar em superstições. É um predador como qualquer outro. Nada que um rifle não resolva, pensava. Mas, à medida que os ataques se intensificavam, ele percebeu que algo estava muito errado. As feridas nos corpos dos animais não eram típicas de ataques de onça ou lobo. Eram cortes profundos, como se lâminas tivessem rasgado a carne, e o sangue parecia completamente drenado. Em uma noite fria e com lua, seu touro mais forte, que ele criara desde bezerro, estava morto, sua carne dilacerada e espalhada pelo chão. Mas não era apenas o corpo que assustava. Havia marcas ao redor, pegadas enormes, quase humanas, mas com garras. Elas circulavam o cadáver, como se a criatura tivesse dançado ao redor antes de atacá-lo. A partir daquela noite, Heitor começou a sentir algo diferente na fazenda. O silêncio não era mais tranquilo, era ameaçador. Heitor foi despertado por um som que jamais esqueceria. Um grito. Não era o grito de um homem, nem o bramido de um animal. Era algo inumano, uma mistura de agonia e fúria. Ele pegou sua lanterna e o velho rifle do pai e saiu em direção ao curral. O ar parecia mais pesado, como se a própria noite conspirasse para mantê-lo preso. Quando chegou ao pasto, encontrou um cenário de puro horror. Seu touro mais forte, que ele criara desde bezerro, estava morto, sua carne dilacerada e espalhada pelo chão. Mas não era apenas o corpo que assustava. Havia marcas ao redor, pegadas enormes, quase humanas, mas com garras. Elas circulavam o cadáver, como se a criatura tivesse dançado ao redor antes de atacá-lo. A partir daquela noite, Heitor começou a sentir algo diferente na fazenda. O silêncio não era mais tranquilo, era ameaçador. Ele acordava no meio da noite, com a sensação de estar sendo observado. Os uivos que ecoavam ao longe eram como zombarias, cada vez mais próximos, cada vez mais altos. Determinando que precisava de respostas, Heitor foi até Benedito, um velho eremita conhecido por suas histórias de terror. Ao ouvir o relato, Benedito empalideceu. Isso não é obra de bicho comum, rapaz. É o lobisomem. Essas terras sempre foram amaldiçoadas. Quem pisa nelas durante a lua cheia atrai a maldição.
Ele explicou que a criatura era metade homem, metade fera, movida por uma fome insaciável de sangue. Se quer sobreviver, vai precisar de algo mais do que coragem. Vai precisar de balas de prata. E lembre-se, se hesitar, ele te mata. Se errar, ele te encontra antes do amanhecer. Heitor riu para não demonstrar medo, mas por dentro, o pânico o corroía. Ele voltou para casa com as balas de prata que Benedito fizera especialmente para ele. No entanto, algo dentro de si dizia que isso não seria suficiente. Aquele não era um simples predador. Era algo que carregava a essência do mal. Na noite seguinte, a lua cheia iluminava o céu, banhando a fazenda em um brilho prateado. Heitor acendeu tochas ao redor do curral e se posicionou no alto do celeiro, com visão ampla de todo o terreno. Cada som, cada movimento na escuridão fazia seu coração acelerar. Então ele o viu, uma sombra colossal movendo-se entre as árvores. Primeiro, um par de olhos brilhantes, vermelhos como brasas. Depois a criatura emergiu completamente. Era enorme, com um corpo coberto de pelos negros e garras afiadas que refletiam a luz das tochas. Seu rosto era uma mistura grotesca de homem e lobo, com dentes tão longos que pareciam impossíveis de caber em sua boca. A criatura avançava lentamente, quase como se saboreasse o medo de Heitor. Ele apontou o rifle e atirou. O primeiro disparo acertou o ombro da fera, que soltou um grito de dor, mas não parou. Pelo contrário, ficou ainda mais furiosa. Ela atacou uma cerca próxima, arrancando as tábuas como se fossem de papel. Heitor continuou atirando, mas a criatura parecia implacável. Quando o monstro finalmente chegou ao celeiro, Heitor percebeu que sua única chance era uma última bala. Ele esperou até que a criatura saltasse em sua direção e, com precisão quase impossível, disparou. A bala de prata atingiu o coração da fera, que soltou um grito ensurdecedor antes de cair ao chão. Enquanto a criatura agonizava, seu corpo começou a se transformar. Os pelos desapareceram, os músculos encolheram, e ali, diante de Heitor, estava o corpo de Jorge, um antigo amigo da família que desapareceu anos atrás. A revelação foi devastadora. Heitor enterrou o corpo de Jorge em um local distante e, seguindo as instruções de Benedito, espalhou sal e rezou para que a maldição não voltasse. Mas ele nunca mais foi o mesmo. Mesmo após a criatura ter sido derrotada, os uivos ainda ecoavam em seus pesadelos. Ele sabia que algo havia mudado naquela terra, algo que nunca poderia ser completamente apagado. A fazenda continuou de pé, mas Heitor vivia como uma sombra do homem que fora. Ele nunca contou a ninguém o que realmente aconteceu, mas sempre dizia a mesma frase quando alguém perguntava sobre os uivos que vinham das montanhas. Algumas coisas deveriam ficar enterradas. E assim chegamos ao fim de mais uma noite repleta de relatos sombrios e aterrorizantes. Se você gostou dessas histórias e quer ouvir mais, não se esqueça de deixar o like, comentar o que achou e compartilhar com quem ama um bom mistério. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato assustador. Aqui no Relatos da Meia-Noite, as portas do desconhecido estão sempre abertas. Mas cuidado, pois o medo pode estar mais perto do que você imagina. Boa noite e cuidado com os sussurros na escuridão. Até a próxima.